Noite, gente. Muito bem-vindos ao canal do Meliponário. O Papo de Abelha hoje é com a doutora Aline Andrade. Vai falar um pouco sobre a sua experiência com abelhas, resgate, identificação, fauna, flora, e tirar dúvidas aí que o pessoal trouxer para o nosso Papo de Abelha de hoje. Vou fazer a chamada dela aqui, só um minutinho. Enquanto isso, o pessoal estiver entrando aí, muito bem-vindos. Como é que estão as colmeias de vocês? Ó, a doutora Aline está entrando. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Como é que tá aí de som e de imagem? Tudo certo, tá perfeito. Certo, Ouvindo bem, tá, nítido, claro. perfeito. Então, Imagem tá boa, tá bem enquadrado aí, tá tranquilo. tudo certinho. Beleza, então. Você estava me perguntando há pouco se o resgate tinha sido hoje? Sim, esse sim. Isso, que bacana. Tipo, fizesse um rapel aí para resgatar essa abelha. De vez em quando elas estão em lugares inapropriados, né? Em locais muito inusitados. Então, de bueiro a gente já fez resgate aqui em Petrolina, na tocha da Estátua da Liberdade, né? De uma loja bem conhecida aí em todo o Brasil. Sim, olha só. Onde dá, a gente chega. Que legal. Ah, Sim, sim. e o pessoal aciona de que meio, assim, chegam essas solicitações para você, dos Veja só, resgates? veja bem, o Semafauna, que é o Centro de Manejo e Conservação de Pesquisa, ao qual eu estou vinculada como pesquisadora, ele não realiza esse resgate em área urbana. E o resgate que a gente realiza, que é no projeto da integração do São Francisco, da bacia do Rio São Francisco, com outras bacias do Nordeste Setentrional, no que foi erroneamente chamado de transposição, esse é um resgate só de abelhas nativas, nas áreas de supressão. Mas a gente coordena a parte técnica e científica do grupo SOS Resgate de Abelhas Africanizadas na cidade de Petrolina, que é executado pela prefeitura. E aí, esse acionamento é feito pelo Centro de Zoonoses aqui local. O Centro de Zoonoses tem um grupo, eles atendem um telefone fixo, mas tudo isso vai para registro num grupo de WhatsApp. Os técnicos acompanham, eles têm ali toda a descrição da chamada, faz uma avaliação antes, e hoje nós temos pelo menos 6 técnicos fixos, né, que são funcionários efetivos da prefeitura, só disponíveis para a realização dos resgates em área urbana. Aqui em Petrolina a gente tem uma curiosidade, né, porque a gente está dentro de um perímetro irrigado, então nós estamos no Vale do São Francisco, e os registros, eles são assim, eu fiquei assustada quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei num ano de intenso enxameamento e ocorriam cerca de 40 chamados semanais Nossa. para resgate em área urbana, assim, onde tu imagina, né, da praça da feira, no banco, no lixeiro, na maca da fisioterapeuta, na UPA, no bueiro, na tocha da Estátua da Liberdade, nos túmulos. Então, era uma coisa impressionante. E isso tinha muito a ver com a disponibilidade de recurso floral nas áreas de irrigação, né? Tem floração o ano inteiro. Então, piorou um pouquinho em área natural, elas correm para cá. Ou então é resultado mesmo de enxameação, né? Depois de um período chuvoso, um período bom, o enxame está se multiplicando e existem essas cavidades que podem ser temporárias ou definitivas em área urbana e elas vêm simplesmente assim e dão trabalho. Que legal, muito, muito bacana esse. Existe toda uma estrutura, então uma organização para a solicitação dos resgates. Isso chama Sim, bem a atenção. Podia replicar esse modelo para outros locais.
Muito bacana. Inclusive, é o que a gente quer. Esse termo de referência, ele está no Ministério Público, e o Ministério Público, ele pode disponibilizar para qualquer estado. É só um outro promotor, seja estadual ou federal, se ele fizer a solicitação, ele é público, ele está protocolado. Né? Então, é bem fácil que isso aconteça. Agora, o resgate que você viu hoje foi aqui dentro da universidade. O Semafauna tem um CETAS, tem um Centro de Reabilitação de Animais. E, por conta desses CETAS, nós temos recintos de animais distribuídos. Então, aquele recinto era dos macacos bugios, e elas enxamearam e se estabeleceram. Elas estavam já tinha célula de cria, já tinha pavo, é muito rápido. Então, nessas circunstâncias, não tem SOS Resgate Abelhas. É Aline, ó, tem uma abelha aqui. É assim que funciona. Muito bem, muito bem. Eu queria, por gentileza, né, se puder expor para nós aí um pouco como é que funciona, como é que iniciou essa curiosidade por abelhas, né, de onde vem. Se puder repassar um pouquinho, agradeço. Então, a abelha sempre fez parte da minha vida, né? É difícil dissociar, assim, é difícil dissociar a quando eu comecei a me entender como pessoa e quando eu fui apresentada por uma abelha, porque é uma atividade familiar. A apicultura e meliponicultura sempre foi uma atividade familiar. Quando eu descobri que eu podia entrar na academia e me profissionalizar, eu falei, gente, então é isso que eu vou fazer. E aí eu fui trilhando a minha carreira, sempre trabalhando com abelha desde a graduação. Então, eu graduei há um tempo atrás, já não vou falar aqui para que ninguém corra na calculadora. Mas eu fiz estágio dentro da universidade com abelha, depois eu fiz trabalho de conclusão de curso, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado sempre com abelha, e aí eu vim selecionando aquilo que eu gostaria de trabalhar. Profissionalmente, eu não trabalho com manejo, não trabalho com meliponicultura e apicultura. Como pesquisadora, eu trabalho com, além de resgate, capacitação, e aqui dentro do projeto da transposição, eu trabalho com monitoramento. O monitoramento em cultivos agrícolas e em áreas de caatinga. E aí isso envolve desde as solitárias até as sociais. Esse monitoramento ele tem muito a ver com o levantamento da diversidade, quais são as espécies que ocorrem, quais são realmente os polinizadores efetivos daquele cultivo. A gente sabe que existem vários visitantes florais, mas é importante que o produtor saiba quais daqueles visitantes florais, de fato, contribuem para a produção do fruto, que a gente chama de polinizador efetivo. Então, esses trabalhos de levantamento da diversidade dentro dos cultivos é imprescindível para o fortalecimento das duas cadeias. Né? Embora eu faça levantamento de diversidade de todas, mas isso tanto fortalece a cadeia produtora de mel, criadores de abelhas, quanto a cadeia agrícola, né? A produção agrícola. E faz parte de um trabalho de colaboração aqui do Semafauna, análise da sensibilidade das abelhas aos pesticidas nas áreas em que nós estamos monitorando. E aí isso envolve os testes, né, ensaios, para a gente ver quais concentrações são toleráveis, o que é letal, o que é subletal, o que altera o comportamento, e análise de solo e água, que é importante para a gente também, porque a gente fica muito ali, a contaminação é na flor, mas não. A abelha coleta, a gente sabe que ela coleta areia, né? As solitárias coletam bastante areia para levar material para ninho. E outras sociais coletam barro também, para fazer ornamento, né? Para geoprópolis, é isso todo mundo sabe. Então, se contaminada, ela leva isso para a colônia. E água, todas as abelhas bebem água. Então, a gente trabalha com um sistema integrado para dar essa resposta. Pois é todo um organismo, então, né? E daí vocês conseguem... É todo um organismo. Então, o pessoal que está chegando agora, aí, é interessante até frisar essa parte. Estou vendo um monte de gente conhecida que não dá nem para a gente falar, né? Vai subindo. Que legal.
Não, muita gente mesmo. Que legal. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo, né, por poder participar, disponibilizar o tempo, né, que eu sei que está cada vez mais escasso, mas é um trabalho essencial, importantíssimo, né, para o mundo abelha, né? Então eu até Uhum. fiz um trocadilho ali, né, que trazer alguém que de fato respira abelha, né, e trabalha com abelha no dia a dia, e justamente por poder olhar todos esses lados, né, das plantas, do solo, da água, da abelha e do produtor também, né, para ter Sim. a ideia da qualidade do que está sendo entregue também na mesa passada. Muito obrigado por todo esse trabalho. Imagina, eu acho que dentro da unidade de uma instituição é muito bacana quando a gente consegue dar esse retorno, né? Obviamente que nós precisamos de um pouco mais de investimento, um olhar um pouco mais cuidadoso para esse tipo de pesquisa, porque ela responde pela produção, né? E toda vez em que a gente fala da abelha, nós estamos falando do principal fator de produção de alimentos. Sim. Né? Então, as agências de fomento, as decisões político-públicas, elas devem se voltar um pouquinho mais. Obviamente que por fortalecimento das atividades como apicultura e meliponicultura, porque vocês são essenciais, vocês são sentinelas, né? São os guardiões. Todo o trabalho de conservação sempre vai envolver os criadores de abelhas e produtores de mel, mas a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa provar, mostrar, discutir, né? Dar visibilidade àquilo que muitas vezes é trazido pelo próprio meliponicultor. Olha, eu estou observando isso nas minhas caixas, pelo produtor, olha, eu tenho floração, mas eu não tenho pegamento, né? Que é quando ele não tem produção de fruto e ele já fez de tudo, já corrigiu o solo, está acostumado a sempre fazer aquele procedimento e muitas vezes a gente vai na propriedade e descobre que o que está faltando é o polinizador. E pode não ser um problema dele, pode ser um problema do entorno. Então, esse é o papel das instituições de pesquisa, né? De pesquisa e de extensão. Sempre que um problema, ele é a gente não chama de problema, que às vezes a gente não leva a solução, a gente leva uma provocação. É para se discutir, vamos ver no que a gente chega a partir desses dados. Mas sempre que nós somos provocados, é bem interessante, porque dali sai um projeto de pesquisa, a gente submete e começa a trabalhar. O pesquisador sozinho também não faz nada, então ele tem que ter toda uma estrutura como essa daqui, com outros grandes profissionais atuando junto dele, que são analistas ambientais, técnicos, os alunos são as grandes colunas, né? Os bolsistas, seja de doutorado, mestrado, PIBIC, os alunos de PIBIC são aqueles guerreiros, né? Que fazem os trabalhos de base, são aqueles que mais horas ficam no laboratório. Então, é uma grande equipe muito empenhada em fazer direito. Fazer direito não significa estar do lado A e do lado B. A gente não pode polarizar. Tenho dito isso sempre. Abelha é abelha, independente de qual seja. A gente não pode polarizar nem atividade e nem pode polarizar cadeia isso, cadeia agrícola, cadeia... Não, pelo amor de Deus, é uma coisa só. A gente precisa dialogar, porque a abelha nem está sabendo que a gente está brigando com o produtor agrícola. E ela precisa da flor que está lá. Então, é possível, sim, é possível trabalhar de forma integrada. Sustentabilidade já é uma palavra mais forte, né? Eu gosto de falar em integração, em desenvolvimento. A gente alinha conservação e produção e segue. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Baseado, digamos assim, no agrícola, tá? Nos produtos químicos, tá, que estão sendo apresentados aí para as plantas, tal. Existe alguma espécie que tenha se apresentado assim mais resistente, né, que você tenha coletado em estudo? Ainda não temos o resultado conclusivo, né? Certo. Do que está sendo feito de ensaios. Mas tem algumas coisas publicadas.
do pessoal da Unesp, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, com Escaptotrigona e eu acho que com Melipona scutellarius, com a urussul. E, salvo engano, a Escaptotrigona é um tantinho mais resistente para alguns princípios ativos. Há uma variação muito grande de princípios ativos. Uhum. E a atuação ela é muito distinta. Você pode ter aquele princípio ativo que ele é letal ou subletal, altera o comportamento sozinho, isolado, mas quando você associa com outro, já reduz, ou então você intensifica essa nocividade, se você associa com o outro. E, assim, tu sabes que para cada cultivo, a gente tem uma lista de registros de pesticidas, né, de princípios ativos. E aí é preciso que a gente pondere isso. Então, o que nós testamos aqui foram para os cultivos que nós estamos testando, foram para os cultivos que nós trabalhamos. Então, melão, acerola e manga. Certo. Não vai bater, obviamente, para soja, para melancia ou para abóbora, porque é uma outra. Pode ser que você tenha os princípios ativos registrados nos dois cultivos, mas pode ser que não. E também tem a ver com a quantidade e concentração que a gente encontra desse pesticida na cutícula da abelha. Os testes são feitos a partir dessa dosagem. Então, a gente captura algumas abelhas no campo, faz esse padrão a partir da concentração que está no corpinho dela e monta os ensaios a partir dessa concentração. E aí vai variar muito no período do ano, se seco, se chuvoso, se tu coletou a abelha no início da manhã, ao meio-dia ou no final da tarde, né? Mas eu acredito que esses dados aí não são dados só nossos, é um trabalho que a gente faz em colaboração com a Universidade de Cardiff, no país de Gales, e com a Universidade de Coimbra, em Portugal. Esse trabalho é coordenado pelos pesquisadores de lá e nós colaboramos. Então, eu acredito que até 2023 esses resultados eles já estejam publicados. Que interessante. Para a sensibilidade aos pesticidas. E há uma outra pergunta também dessa pesquisa, que é de lá, que é quanto à genética também, genética de populações. Como estão estruturadas as populações de abelhas entre essas manchas de cultivo, né? Se há perda de diversidade genética, se tende a declínio, ou se está ok, elas estão estruturadas e têm conectividade, mas nós não temos nenhum tipo de resultado preliminar ainda, está em curso. Certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta ali. Para quem está chegando agora, né? Como é que funciona esse trabalho de identificação, de coleta, esse trabalho de campo mesmo, assim, de pesquisadora? Pode falar um pouquinho, por favor? Bom, claro. Pois bem, a gente tem aqui algumas unidades amostrais que foram selecionadas com base no conhecimento que nós tínhamos com os produtores, notadamente aqueles, e todos eles aqui no Vale abriram as porteiras para pesquisa, todos eles tinham interesse. Então, ele funciona assim, a gente faz amostragens no período seco e no período chuvoso ao longo de um ano. Essas amostragens, elas vão estar sempre sincronizadas com a floração daquele cultivo. Então, por exemplo, melão, se a gente tem floração o ano inteiro, então a gente pode fazer 3 meses no período seco, 3 meses no período chuvoso. Por que a gente faz em períodos distintos? Porque existem espécies de abelhas que não são multivoltinas. Elas emergem numa época do ano e morrem nessa mesma época. Então, se a gente não fizer durante esse período, a gente não amostra essa abelha. Existe uma espécie que é o Euphrisia, que é da tribo Euglossine, que só ocorre depois, ela emerge no período chuvoso e ela vem a morrer antes do início do período seco. Então, como a gente está interessado em levantar tudo, o ideal é que a gente pegue os 2 períodos. Também é interessante saber se tem respostas diferentes, né, aos pesticidas utilizados no período mais quente, de intensa evaporação, e no período um pouco mais ameno, que é no período chuvoso. Se o fato de ter também lixiviação, ter mais água ali, se tem contaminação ou não. Então, a gente entra no cultivo e a gente faz busca ativa mesmo nas flores. Então, a gente seleciona os talhões
e vai coletando, passando a rede, coletando tudo que vem, põe no tubinho. Um pesquisador experiente, ele já consegue ali diferenciar o que é o que. O não experiente, a gente vai trabalhando por amostragem para não coletar tudo, porque algumas coisas a gente realmente precisa coletar e trazer para o laboratório. Então, coleta, traz para o laboratório, aqui é feita uma triagem, uma pré-identificação, uma pré-triagem, mas nós contamos sempre com especialistas e taxonomistas. Eu sou ecóloga e bióloga. E eu tenho que estar sempre trabalhando com taxonomista, como a professora doutora Favísia, o Felipe Vivalo, que são eles que dizem, ok, essa espécie, ok, está tudo certinho. E às vezes não é só o ok, às vezes a gente não consegue chegar em nada, e eles não. E aí a comunicação online não funciona, porque ele precisa ver o bicho, ali expor estrutura um pouco mais sensíveis, mais delicadas, ir à lupa, e aí a gente manda o material físico para eles darem uma olhada. A confirmação, a determinação final é sempre feita por um taxonomista, que é um especialista em identificação. E no Brasil nós vamos ter vários grandes nomes, muitas vezes é o geral, aquele que pega tudo, mas pode ser aqueles especialistas só em solitárias daquela família, especialistas em meliponíneos, como a professora Silvia Pedro, por exemplo, da USP de Ribeirão Preto, e por aí vai. Especialista em centres, que é uma solitária, que é o professor Felipe Vivalo, e uma sensacional, que é a Favísia, que assim, Favísia é isso daqui, tá? Manda, Favísia é isso daqui, ela é muito boa. Então, trabalhar com pesquisa, tem até aqui no laboratório uma frase que é assim, viva a ética e compreenderás a ciência. Porque a gente precisa muito um do outro. Muito. O pesquisador, ele não consegue trabalhar sozinho, é sempre um trabalho integrado, né? Eu sou ecóloga, eu consigo fazer uma análise do todo, de modelagem, de modificações de paisagem, mas na hora da identificação eu preciso de um outro par, eu preciso de uma outra mão ali. A experiência vai ajudando bastante, mas a prudência nos diz que um especialista ao lado é sempre melhor, assim, sempre nos dá um pouco mais de tranquilidade de conforto. E aí, depois dessa identificação, nós temos a extração de tudo que a gente pode retirar dessas amostras. Então, a gente pode fazer extração de pólen, para analisar de cada indivíduo quais pólens estavam ali aderidos no corpo, né? A gente tem qual é a diversidade polínica, obviamente que ele não vai ter pólen só do cultivo, e isso é muito interessante que a gente saiba quais são. Além disso, é interessante fazer análise química para a extração dos compostos que estão presentes ali na cutícula, né, na pele do inseto, quais ele aderiu, que não são só pesticidas, existem vários outros compostos, inclusive fito-hormônios presentes nas plantas que ficam ali aderidos na cutícula do inseto. E podemos extrair também partes do corpo, fragmentos da antena, das pernas, para fazer análise genética, seja genética de populações ou genômica. Então, essa parte, isso a gente está vivendo agora no laboratório, que é explorando todo o material que foi coletado durante o ano de 2020 e primeiro semestre de 2021, e morfometria também. Esqueci de falar. Morfometria, a gente está fazendo morfometria das asas, que é capturar, né, fazer as imagens dessas asas, e a partir de uma técnica que a gente chama de pontuações dessas venações, a gente tem uma ideia, tanto tem uma ideia de que ok é essa espécie, como muitas vezes uma alteração mínima gênica naquela população já começa a ser percebida em modificações morfológicas nas asas. Então, a gente tem feito também, inclusive tem dado um pouquinho de trabalho, e por isso que agora a gente está com mais de 10 alunos no laboratório, porque eles estão distribuídos entre várias famílias das abelhas, fazendo essa captura de imagens das asas para morfometria. Que trabalho fantástico. Tipo, é muito trabalhoso, mas é muito bom. Fazer mais uma pergunta. Vocês têm colmeias que vocês disponibilizam no caso dessas plantações, né, para ter ou se coleta
do que já se encontra no local. A gente só coleta o que vai na flor, em busca ativa. A gente não disponibiliza caixas. Alguns têm já, mas não são nossas. Uhum. A gente acaba coletando o que elas estão forrageando em campo, mas não fazemos esse tipo de trabalho, não. Compreendi. É surpreendente, por exemplo, o produtor de melão, ele sempre coloca caixas ali, né? Ele está sempre arrendando caixas e é bem bacana. E isso é necessário realmente, porque numa monocultura as nativas não dão conta. Então você tem que incrementar realmente com as africanizadas. Mas a gente tem coletado bastante nativa e bastante solitária no melão. Olha, que Isso é legal porque abre um outro espaço para a meliponicultura também, né? Então, além da distribuição de caixas racionais de apis mellifera, há a possibilidade também, e ele é o polinizador efetivo, algumas espécies nativas são polinizadores efetivos do melão, de que o produtor também distribua caixas de nativas na sua propriedade. Assim como colocar as iscas atrativas, né, aqueles tubinhos e as casinhas, tem até uma aqui que está lá fora da coleção abelhas, para abelhinha solitária, né? Uhum. Dentro desses cultivos. A abelha solitária a gente tem coletado tanto no melão, quanto na manga, quanto na acerola. Lembrando que para a acerola, quase que 90% da polinização é feita por solitária, né? E a gente fez a acerola... Sim. Então, a gente fez a acerola... Não é tão solitária assim. Tem uma diversidade muito grande. Não, as abelhas, para a acerola, o polinizador efetivo é quase que 90% de abelhas solitárias. A social até vai, ela visita, mas ela não é o polinizador efetivo. Muitas das vezes ela não, infelizmente, ela visita, mas ela não desencadeia a fecundação, ela não desencadeia a produção do fruto. As solitárias, sim, do gênero Centris e do gênero Epícaris. E sobre a acerola, por que a gente decidiu fazer aqui? Porque no Vale há uma grande multinacional que compra toda a acerola, essa acerola vai para o Japão, não vai madura, vai ainda esverdeada, né, de vez, para a produção de vitamina C. Depois a vitamina C volta para o Brasil. Mas tudo que sai daqui é para o beneficiamento da vitamina C, não é exatamente o fruto. Entendi. E aqui dentro nós temos grandes exportadores de manga também, né? Então, mostrar para eles que a Solitárias está presente. Bom, quando você mostra a lista de polinizadores para o produtor, já é muito bacana. Porque ele diz, meu Jesus do céu, e eu que só achava que era africanizada e africanizada. Até tem uma pergunta ali, colmeia nativa, perguntando se tem alguma identificação de preferência de plantas por essas abelhas, por exemplo, solitária. Pode repassar alguns nomes assim, do que é encontrado aí na região? Posso sim. Para as solitárias, elas gostam muito das plantas que produzem óleo. Então, siriguela, acerola, jabuticaba. Elas gostam muito. E aqui na Caatinga, elas vão muito na jurema. Mas a jurema é preferência. Então, a jurema é da social à solitária. Mas eu diria que todas aquelas que produzem óleo, elas vão ser sempre visitadas pelas solitárias. Sempre. Porque elas utilizam o óleo para misturar ao néctar e o pólen para produzir o alimento larval. É necessário isso. Quando tu pegas uma abelha dessa solitária, ela chega a pingar, assim, ela está bem oleosa. Porque ela está tomada, né? Ela vai raspando esse óleo, é diferente, ela não está ingerindo e pondo no papo, então ela vai raspando esse óleo, deposita esse óleo já direto nas perninhas, né? Então ali já é depositado junto do pólen. E a gente percebe a diferença entre o que está na corbícula, né? De uma abelha solitária, que já é uma mistura bem pastosa do pólen com óleo, e de uma outra abelha.
porque ali é como se tivesse entumecido, né, de óleo. Se não tiver óleo, a larva não desenvolve. Que bacana. Então, óleo, água, muito interessante, muito interessante. Óleo, água, pólen, néctar. Outro dia eu vi um vídeo do Amorim Abelhas. Bem interessante ele narrando como é que se produz mel, né? Não sei se tu já viu esse vídeo. Não. É bem bacana. Ele faz a narrativa de como seria a abelha explicando para outra como que ela faz, como que elas produzem mel. Sim. E aí uma fala bem bacana dele é justamente essa. Ele diz que sai uma ruma de abelha, tudo para procurar alimento, assim, esporadicamente. E aí ele diz, aí ela coleta pólen. Ela está sempre fazendo isso. E colocando aqui na vesícula, e colocando pau. Mas às vezes ela chega na colônia tão carregada, e isso a gente vê sempre, que ela fica desbaratinada, que ela se bate, ela cai, porque ela está muito pesada, né? Uhum. Ele deixa claro nessa animaçãozinha que não vai água, porque é uma coisa por vez. Uhum. Ela já está muito pesada. Então vai só néctar, depois vai só pólen, e depois vai só água. Quem trabalha com atividade de voo sabe que as abelhas fazem sincronicamente, em determinados horários, aquela atividade. Sempre. Então, ela vai de 7 às 9, coletar isso, das 5 às 6, coletar aquilo. Você nunca vai ver a abelha trocando o horário que ela coleta resina, coleta néctar e coleta água. É muito sincronizado. As abelhas obedecem ao ritmo circadiano sob orientação do sol. Olha, que legal. Uma coisa que a gente pode observar aqui na região, aqui no verão é muito calor, muito vento e seco. Então, as bromélias, né, ajudam muito na coleta do orvalho, início da manhã. Então, se vê uma movimentação muito grande, principalmente das mandaçaias. Então, isso é interessante, assim, como dissesse, em alguns horários a rotina está mais assim, bem definida. Exatamente. E essa sincronia, ela também ocorre com a receptividade da flor, né? A abelha sai quando a flor está receptiva. Mas ela ainda não está receptiva. E isso é bacana demais com quem trabalha com biologia floral, porque tu vai lá e tem... Pronto, vamos falar dos cultivos que necessitam de incrementação de polinização manual ou mecânica. Quem já é experiente sabe quando a flor está receptiva, é a hora dele realizar a polinização, seja com pincel, ou mecânica, ou com dedo, porque ela está receptiva. Mas é muito difícil, porque a gente não vê os sinais infravermelhos que as abelhas elas enxergam, e a gente não sente o cheiro da receptividade da flor. A gente não sabe quando ela está madura, quando ela está em maturação, quando ela está esperando o momento, quando os seus ovários estão todos ali fervilhando para receber, né, para serem fecundados. A abelha sabe. Por isso que é muito difícil a polinização humana ela ser assertiva. Porque é muito no arriscar, né? Eu preciso fazer incrementação da polinização, vou fazer mecânico, vou fazer manual, mas vou fazer em tudo e vamos ver o que dá. A abelha não faz assim, não é aleatório. Eu vou no certo, eu sei o que está receptivo, eu sinto o cheiro. Né? Eu tenho as trilhas que são formadas. Então, não vai dar para substituir, não. Eu lamento com o pessoal que trabalha com tecnologia, mas vai ser difícil substituir. Não, é uma experiência que é impagável. Uhum. E o pessoal quer saber se você cria abelha, que tipos de abelha você tem. Então, em casa, a gente tem africanizada, né? E nós temos a Melipona scutellarius, que é a urso nordestina, na Chapada. Aqui, a gente não tem. Aqui no sertão, a gente não tem. Porque aqui vai ser a Melipona mandacaia, que é uma mandaçaia, ou a Melipona quadrifaciata. Só um minutinho, deixa eu ligar o ar-condicionado. Claro. Esquentou bastante. E eu tenho jataí, a Tetragonis cangústula,
A Melipona sylvae, que é a munduruzinha nossa aqui do sertão. Que mais? Jataí, munduri, uruçu nordestina. Eu tenho Scaptotrigona, que fica no meliponário. Ah, Porque ela é sempre bem-vinda, ela é necessária, sabe? Ela evita a abelha-limão, então a gente colocou 2 caixinhas de Scaptotrigona. uhum. Sabe? Eu não sei se aí vocês chamam de tubuna, né? O gênero Scaptotrigona pra gente aqui. Existem as mais mansas, mas essas que eu tenho lá, elas são de pouca prosa. Sim. Aqui, basicamente, a gente encontra na região sul aqui tubuna e canudo, né? Mandaguari. Tubuna e canudo. É, E vocês também fazem esse uso também tem essa articulação de colocá-las no meliponário? tem no meliponário, né? Algumas se adaptam bem à rotina, né? Por exemplo, eu tenho a minha filha que passa na frente das caixas tranquilamente, brinca na frente das caixas, vai lá e coloca o dedo para a abelha subir no dedo ali e tal. Tranquilo. Gente, olha só! Né, elas já têm uma paixão um pouco mais ferventada, digamos assim. Eu chego no portão, elas já vêm me receber, né? Eu confesso que eu ponho o dedo, mas eu não sou bem recebida, não. Geralmente belisca cabelo, entra... Eu não tenho esse problema, não. Mas... eu gosto muito de respeitá-las, assim, porque... Não sei se para ti... Eu acho a sensação de ser atacado por uma tubuna muito ruim. É ruim. Eu tenho tubiba, né? Então, assim, as tubibas, tranquilamente, pode sentar na frente da caixa e tomar o teu chimarrão tranquilo, né? Se estiver atrapalhando a entrada, elas desviam, passam por cima, não tem problema nenhum. Pode ir ali, eu coloco um alimentador externo, similar aquele de passarinho, né? Para elas ali na porta. Vão ali, consomem o alimento tranquilo. Agora, se inventar de abrir a tampa para espiar se ela consumiu o alimento, como é que ela tá de cera, de pólen e tal, aí é pedir para estragar o dia, né? Daí vai a semana toda. Exatamente, aí é guerra. Mas, é isso mesmo. E engraçado porque elas têm uma memória de aprendizagem defensiva interessante. As Scaptotrigonas. Porque uma vez que você fez a manipulação e elas não curtiram, elas vão te punir por mais ou menos 1 ou 2 semanas. Depois elas esquecem. Sim. Mas aí tu tem que dar o tempo delas, porque elas vão te encontrar longe. Assim, você vai chegando no meliponário e ela vem tipo, ó, não mexe, porque eu sei o que você fez. Eu tenho tataíra. Eu fiz um resgate de tataíra. Né, e para mim foi um aprendizado, tá? Porque a gente corta a grama próximo delas ali, oferece alimento, e te oferece cera. Elas, assim, ó, eu acho que é uma das abelhas mais tranquilas que eu tenho no meliponário. Só não pode faltar alimento para ela, né? Se faltar alimento, ela, você fez essa divisão? Você deu cera para ela? Eu quero também. Aí ela vai lá e fica incomodando. Mas aí eu coloco um alimentador externo para ela, afastado da caixa, resolve o problema. Então, assim, são bem tranquilas. E vem, A gente não tem a tataíra aqui. Ela vem, assim, se ela tiver no alimentador, por exemplo, e entupiu, né, o alimentador coletivo, aquele que a gente coloca a garrafinha, pode ir tranquilamente lá tirar a garrafa, né, limpar ali e colocar de volta. Elas até passam pela mão, mas não soltam o ácido, né? Agora, o início foi um pouco conturbado, assim, mordia, né, faz as bolhas e tal. Agora, super tranquilo. Então, assim, muito bom. A questão do respeito com elas... isso é bem legal de saber. E com elas funciona, junto das outras, a questão da alimentação coletiva? O que acontece? Se as mirins, né, tem horários, né? Então, assim, elas gostam de sair um pouco mais tarde. Se eu colocar no alimentador próximo das 9, o sol já está a pico, e por exemplo, a Droriana, a Negrícia, precisa achar esse alimento antes, é das mirins, não vai nenhuma outra. Né?
Agora, se por acaso a tataíra for, né, então ela começa a tomar conta e ela tem um cheiro também similar ao da limão. Ela começa a Uhum. largar, então, aquele odor ali e o alimentador é delas, né? Eu tenho que lavar para oferecer para as outras. As outras não vêm. Entendi. Tá? Isso é uma boa dica, uma excelente dica, na verdade, para quem está começando aí, que sempre vem, mas eu não está dando certo. Eu coloco o alimentador coletivo e elas se matam. Há Eu muita queixa, você sabe disso, né? eu não sou muito fã do alimentador coletivo, né? Utilizo assim quando tem algum ataque, ou principalmente para as mirins, para não ficar lá rompendo, né? A questão da proteção, faz todo um cuidado, independente se a gente coloca o plástico, né? Eu costumo fazer o plástico como um anel, né? Uma vedação, né? Na minha loucura, a caixa respira melhor sem o abafamento do plástico. Então a gente passou a borda com plástico em função do própolis, né? Quando rompe ele. Mas o que eu costumo alimentar dentro da caixa, porque como a gente tem muita apis aqui na natureza, ocorrem várias enxameações, tem no poste, tem na árvore, tem na caixa de luz, então tem E é complicado, né? E elas vão no alimentador mesmo. isso, então ela E vai aí no... para a região. Pode falar, por favor. Não, não, pode continuar. Não, aí, então, por experiência, o alimentador externo, né, que vai na porta da colmeia, a apis tenta atacar quando está com fome, né? E o coletivo também. Então, assim, e como daí tem as outras espécies ali, de escapto, jataí, as mirins são muito curiosas também, pode colocar alimento lá para ela, mas ela achou que o da vizinha tá melhor, tá mais cheiroso, ela vai lá, né? Então a Isso é gente verdade. coloca em alguns casos específicos nesse externo, mas quando tem que alimentar, né, e faz a Uhum. identificação que há necessidade de alimentar, alimenta dentro da caixa, para evitar as brigas, né? Legal, é sempre legal, mas eu já tive a experiência de usar as duas coisas e dar certo. Depende muito da espécie. A urso nordestina, por exemplo, a de ocorrência aqui na Chapada Norte, na Bahia, ela é muito tranquila. Então, a gente consegue fazer alimentação coletiva e eu nunca vi briga. Daí eu uso um EVA perfurado, assim, para que elas não afoguem, né? Então, tem dado certo. Quando coloca as tubunas pelo meio, qualquer escaptotrigona, aí realmente fica tenso, é melhor evitar. Porque elas, além de um pouco mais defensivas, elas são bastante territorialistas. Por Sim. tudo, por nicho reprodutivo, por recurso alimentar, por água, por tudo. Elas defendem tudo. Nós tivemos uma experiência muito boa nós disponibilizamos alguns enxames de tubuna, canudo, mandaguari amarela para o pessoal que planta morangos, né, orgânicos, então, assim, e para algumas famílias daí que adotaram o regime de agrofloresta. E as escaptos saltaram os olhos assim, na questão da polinização. Então, assim, do tamanho da fruta, de fato, melhoraram muito, né? E, Uhum. então, assim, faz um trabalho muito bacana. Claro, o morango não tem a questão do pólen, a polinização, é bem interessante, mas ela passa um trabalho, assim, próximo da mata também para buscar outras coisas, né? Resina, Uhum. também néctar, né? A água. Então, mas Sabe que eu vi um trabalho, eu tenho visto cada vez mais trabalhos com morango, eles falando, né, da importância das nativas e da presença de mata no entorno, justamente pela diversidade de recursos, né, do que ela vai buscar no entorno das matas mais preservadas. A gente ainda não pode divulgar esses dados, mas nós também observamos aqui diferença de diversidade em cultivos mais próximos de áreas naturais e em cultivos em que o entorno é só cultivo ou área urbana, sim, que são bem, bem bacanas. E a gente sabe que o polinizador efetivo, que é o que tu está colocando, é aquele que vai garantir um fruto maior, mais doce, de melhor qualidade, no tamanho que a gente quer, que é o que eles chamam de padrão, aqui sempre é o padrão de exportação, e as sementes, né? As sementes que foram de um fruto que foi polinizado pelo seu polinizador efetivo, elas são
80%, a gente chama a viabilidade da semente chega a 80%. Já existem vários estudos assim para o melão, comparando o que é efetivo, o que não é efetivo, e da diferença dessa efetividade quando o polinizador nativo está presente. Geralmente é sucesso. É muito legal. Que bacana, muito bacana. Mais uma perguntinha. A questão da equipe hoje. Como que é organizada a equipe de pesquisas aí hoje do seu trabalho? Que tamanho tá a equipe? E me deixa perguntar assim, a questão de replicar esse modelo que vocês estão, né, que conseguiram instaurar, né, está em pleno desenvolvimento, né? Quais são as prospecções, assim, e digamos, se alguém quiser replicar para sua localidade, né, de que forma pode contatar e como que está funcionando? Bom, vamos lá. Primeiro, o projeto de resgate, né? Certo. Esse pode ser replicado desde que se faça contato com o Ministério Público da cidade de Petrolina, do estado de Pernambuco. Por que eu falo do Ministério Público? Porque, como foi um trabalho realizado em parceria, a provocação foi feita pelos apicultores ao Ministério Público, que naquele momento eles estavam reivindicando um grupo que fizesse esse tipo de resgate numa cidade que tinha um potencial apícola muito grande, com um número de chamados assim, interessante também no grupamento de bombeiros que não realizava esse tipo de trabalho. Então, o Ministério Público convidou a universidade e nos fez, nos provocou, né? Então, vocês conseguem escrever um termo de referência, um projeto para a gente protocolar e se criar parcerias? E aí a gente foi amadurecendo a ideia. Então, nós escrevemos o termo de referência, esse termo de referência foi protocolado no Ministério Público, e aí entramos com os parceiros. A ASCAM, que é a Associação dos Apicultores de Petrolina, que é quem recebe os enxames que são resgatados, o Corpo de Bombeiros, que acaba atuando ali quando é necessária a intervenção, então essa ainda é uma atuação do Corpo de Bombeiros, os técnicos da prefeitura que foram capacitados por nós para realizar os resgates, o Centro de Zoonoses, que é uma unidade da prefeitura, e então o grupo foi formado assim. Ele é executado, a execução hoje é da prefeitura, mas todos os parceiros acabam estando sempre envolvidos de alguma forma no trabalho. Então, pode ser replicado, deve ser replicado. E existe um portal Transparência do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Consultem lá ou entrem em contato. A promotora aqui responsável pela provocação foi a doutora Rosane Cavalcante. E já existem outros estados mantendo contato. Então, façam isso. Pode se replicar. O outro projeto de pesquisa, que é esse que a gente está fazendo de monitoramento, que envolve uma coordenação fora do Brasil, vocês podem sim acompanhar e replicar em outras regiões assim que os artigos forem publicados. Geralmente lá a gente vai pôr todas as metodologias, quais abelhas foram levantadas, quais foram os resultados dos testes de sensibilidade aos pesticidas, quais foram os resultados da genética, quais foram os resultados da morfometria de asas, se nós temos subpopulações, se elas estão estruturadas ou não. A equipe aqui do Semafauna que trabalha com abelha não é muito grande, né? Mas cada dia que passa, essa família ela vai aumentando. A gente também faz um trabalho em colaboração com o ICMBio, no refúgio da Ararinha Azul, que fica logo aqui na cidade de Curaçá, na Bahia, aqui dentro do Vale do São Francisco. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ararinha Azul ela foi repatriada, né? Ela está de volta ao Brasil, depois de alguns anos de desaparecida na natureza, então ela é endêmica aqui de Curaçá, o último indivíduo foi visto em 2002, eu acho, 2002, e ela foi repatriada, então por tráfico ela tinha ido para fora do Brasil e agora eles devolveram, faz mais ou menos 1 ano e meio que foi devolvida. E nesse ano de 2022 ela já está aqui nos gaiolões, né, em Curaçá, ela vai ser devolvida.
E para que isso aconteça, a gente tem que pedir licenças africanizadas que estão nos ocos das caraibeiras, que eram das ararinhas azuis. Então, o Semafauna tem trabalhado em parceria com o ICMBio dentro da reserva do Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul, fazendo o controle das africanizadas. Esse controle não é só remoção e translocação, relocação. Também é posicionar caixas iscas, oferecer e ofertar casas full time, né, todo o tempo para as africanizadas. Porque é uma área, como é uma área preservada, as caraibeiras chegam a 40 metros, para você ter uma ideia, uma caatinga linda, com ocos muito favoráveis, que se eu fosse uma abelha, seria muito difícil dizer não, né? Porque tá ali a salvo, as caraibeiras, elas são frondosas, né? Então tá a salvo da chuva, do sol, mas as donas da casa chegaram. Já tem as maracanãs e outras aves, outros psitacídeos, mas as donas da casa a gente precisa aumentar esse recrutamento, né, de cavidades para nidificação das aves. E aí alguns chamam isso de conflito. Então tem conflito, abelha africanizada. Não, não é conflito, é manejo. É manejo. Muito bacana, muito bem. Bom, eu fiquei sem palavras, tá? Pela quantidade de informações que recebeu, eu já aprendi de muito, muito, muito. É uma fonte, assim, maravilhosa. Tens mais algum item que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Eu não sei se tem perguntas deles aí, não acabei não olhando. Mas essas que tu colocou são perguntas do pessoal? Sim. São todas daí, né? Então, sim. Ótimo. Questão de... Deixa eu ver, tem uma pessoa que perguntou sobre a disponibilização de hotel para abelhas solitárias. As solitárias. Isso. É bem bacana, tá? E assim, tem gente que pergunta, mas é atrativo? Porque a gente consegue fazer o extratozinho para atrair as sociais e para as solitárias. É complicado. Mas aqui eu já cheguei a borrifar a cera de abelha social, como ela não vai utilizar a cavidade, as solitárias aceitam de boa. Já coloquei, inclusive, pedaço de cera de africanizada na entrada e elas aproveitaram. Então é bem-vindo, tá? Pode ofertar. E não vai correr o risco de saque, porque as solitárias, elas estão, elas não ligam para os hotéis das solitárias. Então pode pôr resina também, resina de outros bichos. Eu tiro muito resina da Escaptotrigona, sabe aquele puxozinho? E põe na entrada ali dos hotéis. Eu tô contando meu segredo. Tem mais uma pergunta que é relativa a Magangaba. Se tem alguma... O que pode fazer para ajudar a atrair? Assim, eu não sei se você tem alguma dica. Claro, tem que ter a ocorrência dela. Né? Aqui tem. E aqui tem plantação de maracujá também, de produção interna, né? Produção local, que sai para o mercado interno no brasileiro, não é para exportação. Mas para xilócopo, que é o gênero da mamangava, né? A carpinteira mesmo é cavidade em madeira. E ela é carpinteira, ela adora fazer o próprio furo. Mas aí, se vocês puderem facilitar um pouquinho, sabe? Já pega a broca da furadeira e já pega o oco e faz os furos. Ela é muito exigente. Ela só vai na madeira, gente. Não adianta tentar outra coisa. A mamangava é exigente. E embora seja solitária, elas costumam agregar e fazer ninhos em grandes cavidades, né? Então tem várias fêmeas trabalhando ali. Que é diferente da mamangava de solo, que é a bombos. A de solo é um pouquinho mais difícil, porque não conheço um outro jeito de atrair. Pode ser que ela entre numa caixa, mas aí foi algo aleatório, assim. Mas para mamangava em geral, são ocos mesmo. Troncos, ocos, se tampona ali as cavidades. E o furo da broca pode chegar a 2 centímetros, né? Você pode selecionar o que você quer atrair pelo furo, né? Então, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros.
muito bacana, Diego. Usar então a resina da Escapto para atrair as É, atividades. elas adoram. Tu chega lá e elas estão raspando, puxa, aquela resina bem puxenta da escapa. Sim, muito bacana. Então, gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade, Imagina, eu que pelo tempo. Eu agradeço. sei que tá raro o tempo ali, por toda essa enxurrada de informações, né? Foi, ó, maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e dentro daquilo, dentro das minhas possibilidades, eu vou estar sempre. Tá certo. E como é que a gente faz para acompanhar o trabalho? Porque qual é o melhor link de poder acompanhar um pouco, né, do trabalho que está acontecendo, não só da Aline, mas daí também do Instituto? Uhum. Aqui a gente tem o Instagram, né, o @semafauna. Temos também o canal, a page, a webpage, que é Semafauna Caatinga. Temos o canal do YouTube também, Semafauna Caatinga. Para o SOS Resgate, tem o Instagram, que é @resgateabelhas.petrolina. Certo. Tá E joia? outra coisa, o Semafauna aqui também recebe visitantes, tá? É só pré-agendar, do Brasil inteiro. E aí o visitante ele tem a chance de não só vir conhecer o trabalho com abelhas, mas com vários outros grupos de fauna que são monitorados e resgatados pelas equipes daqui. Olha, que legal. Programar as visitas, então, pós-pandemia. Sim, eu acho que não é um golpe ruim vir para o Nordeste. Ótimo. É sempre um bom programa. E aí se envolve abelhas, né? A coisa pode ficar ainda mais interessante. Tá joia. Doutora, muito obrigado. Muito, 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 Imagina. muito obrigado. E vou compartilhar o vídeo na sequência para o pessoal que não pôde assistir. Ótimo, perfeito. É bom, eu vou compartilhar também. Depois que você compartilhar lá, eu vou disseminando para o pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí presente. Tem gente que já acompanha, né, o trabalho. Assim, eu estou impressionada com o quanto de gente tem se sensibilizado com essas pequenas notáveis. E não é a sensibilização pela sensibilização, viu, gente? É uma questão de sobrevivência. Ou a gente aprende a lidar com elas, ou nós estamos traçando o nosso fim. Então, não é só porque é bonitinho, não é só porque tem um apelo. É uma questão de sobrevivência mesmo. Quem ainda não se ligou nisso, aqui não tem ninguém levantando bandeirinha da conservação. A gente realmente está preocupado com alinhamento de produção. A gente precisa comer, a gente precisa se manter. E sem elas a situação vai ser difícil. Eu sou apaixonada por elas, mas não é difícil convencer um cara que não gosta de que se elas desaparecerem a coisa vai ficar bem difícil. Um dos trabalhos que a gente vem tentando executar é o seguinte: beleza, vem conhecer o mundo abelha, né? Não tem interesse em criar abelha. Tudo bem, leva essa plantinha então, por favor. Sim. Então planta uma árvore que dê flores. Já tá bom também. Alguém da Pelo agro... menos esse manjericão, né? Leva, por favor, né? Serve um temperinho. Tá? Sim. Então, Por falar em manjericão, tem um grupo que está sendo coordenado pelo Samuel Boff, que é do projeto Basílico. Eles estão fazendo um levantamento em manchas de manjericão por todo o Brasil. E aí, se vocês souberem, deixem lá no meu Instagram. Tipo, eu tenho uma mancha, deixa lá, tenho, e a cidade e estado. Eles têm feito um trabalho bem, bem bacana, assim. E é assim, manjericão quase todo mundo tem, né? sim, sim. As mirins adoram, né? Todas elas vão, mas as mirins, principalmente, elas vão muito no manjericão. A plebeiazinha. Aqui é a nossa plebeia. Pessoal que tem um pouco cuidado, digamos assim, que é um pouco mais desleixado com as plantas e tal, a gente teve uma experiência muito boa com a 11 horas. Né? Então, assim, pode esquecer a semana de hidratar ela lá, que ela não vai morrer. Tá?
claro, mas as mirins adoram também. Teve um retorno super interessante, assim, com a 11 horas. Então, Para néctar? Para néctar ou para pólen? para néctar, para néctar. Para néctar. Então, assim, Porque pólen nas 11 horas não quase nada. elas enlouquecem. Assim, no dia quando esquenta um pouquinho, elas estão nadando, né? Que legal, gente. O Flower Fruits Bees está comentando da alfavaca, da floração da alfavaca. Que alfavaca, para a gente aqui na Caatinga, o que, que é? Gente, quem é da Caatinga, me fala aí, alfavaca, o que, que é aqui? Porque aqui nós estamos a floração da Jurema, aqui Juazeiro e Catingueira. Aqui Pau Ferro. Eu não sei se é alfavaca a gente tem aqui. E aí no Sudeste vocês têm a Nisa, o Flower Fruits que está colocando também. Elas adoram. Legal, gente. Essa troca de pasto apícola, ela é necessária. Eu ficaria aqui o dia inteirinho, porque eu vou anotando. Vou anotando. Qualquer indicação de pasto apícola, eu acho que isso é possível, eu acho que isso também. No último encontro que nós fizemos aí dos melicultores aqui da região, saltou aos olhos a quantidade de mudas e sementes que o pessoal trouxe para trocas e para doação. Então, de frutíferas, temperos, tal. Então, assim, até queria agradecer o pessoal pela oportunidade. Mas é justamente isso. Então, aproveitar o professor Nadilson Ferreira até comentava aqui, que aproveitar os pequenos espaços para plantar, né? Tudo vai ajudar ela. Aqui não serve porque o carro passa, mas aqui no cantinho pode botar uma flor. Né? Ah, não, sempre cabe. Gente, a minha mãe tem uma vizinha que o único espaço que ela tem é a frente da casa dela. E ela tinha uma calçada. Daí o que ela fez? Ela quebrou o concreto da calçada e tem uma floresta na frente de casa. Ela não tem quintal, ela não tem área. Então não tem desculpa, não. Não me venha com essas histórias. Plantem flores, já que não querem abelhas. E se querem abelhas, tenham pelo menos uma caixinha onde puderem alimentar e tiverem água. Quando eu falo alimentar, não são vocês não, tá? A abelha não é pet. Tem uma abelha onde ela tem condição de sobreviver. Então, sobreviver é água em abundância, água limpa, água de qualidade, areia, barro e diversidade polínica. Ninguém se alimenta de melão todo dia. Tá ótimo. Essa a doutora trouxe um ponto bem interessante. Tá? A questão de alimentar a abelha, ter um espaço propício onde ela consiga extrair o que ela necessita. Né? Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco a questão de coleção de colmeias, né? De dar uma sobrevida para as colmeias. Eu acho eu acho que a alimentação ela é necessária no manejo, obviamente. Mas ela é necessária em algum momento, em um período. Mas a gente não pode ficar todo o tempo alimentando. As abelhas precisam. Diversidade polínica é como se você estivesse dando diversidade nutricional para ela. Se não for assim, ela vai morrer, ela vai declinar. Não há como. Então, quando pergunta assim, eu estou lá no 20º... Posso ter uma abelha? Não. Ah, mas doutor, não pode. Por quê? Porque não tem comida, olha. Mas não tem, vai descer? Não tem. Mas eu vou alimentar, mas não vai. Você pode fazer isso, mas eu não te aconselho. Caixa de abelha não é plantinha que eu levo para casa para arriscar, para ver se vai sobreviver. Não é assim, tem que ter um mínimo decente. Estou levando um ser vivo. E outra coisa, eu tenho que ver se eu estou com um bicho que é daquela região, tem distribuição local, se está liberada a criação, porque existem espécies que estão na lista vermelha de vulneráveis ou de status preocupante de preservação, e esses eu não posso ter em casa, de jeito nenhum, mesmo no meu sítio. Então, é sempre bom, a informação ela é sempre necessária, né? Porque não é por maldade. Às vezes eu quero minha abelha, quero minha caixinha. Eu levei lá para o 24º andar.
Nossa, a abelha definhou, morreu, eu não entendi. Tá, você não entendeu, mas é isso, é que ela não tem como sobreviver, mesmo que tu fique dando a charopada. A charopada, que é o energético, é só uma via metabólica, ela precisa de proteína, proteína é pólen. Ah, mas eu vou comprar os tubinhos de pólen, tá? Mas ali não vai ter o suficiente, gente. Aí a coisa começa a complicar, né? A gente deve fazer o manejo, mas tem que ter um mínimo de senso, né? O jardim da casa é um bom lugar, tá? Se tem flor, já é um bom caminho. Mais alguma pergunta aqui? Só um segundo. Tá. Só, deixa eu ver. Comentando aqui que não divide as abelhas. Não divide? Não divide as abelhas, deixa por conta. Eu acho que tendo um mínimo de condição, qual que é a sua visão sobre isso? Assim, acho que depende muito da questão de onde que está essa colmeia, né? Se é num perímetro urbano. Assim. Exatamente. Aí depende muito das condições. Falando da urussu, que é uma espécie populosa, que no período bom, você tem que dividir. Não dá para fazer andares, né? Existe um limite de andares. Então, chega um período que ela pede a divisão. Então, tem que dividir. Eu acho que isso depende muito de cada situação. E da espécie. Sim, sim. Aqui tem algumas colmeias de mandaçaia que são, digamos assim, o meu termômetro. Elas não recebem alimentação e deixam enxamear. Então, assim, aqui ainda tem partes intocadas, digamos assim, de mata que já acabaram de enxamear já algumas vezes. Mas a diferença do mel e do perfume dessas colmeias... É outra coisa. Aqui tem um mel que é sensacional, que é do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Por que ele é sensacional? Porque é silvestre, né? A florada é silvestre. E o Vale do Capão é uma das áreas mais preservadas da Chapada Diamantina. Não tem igual. Assim, sabe aquele café encorpado? Eu sempre lembro do café, porque café, quando ele é bom, fica aquele gosto na língua, né? O mel, uma vez que você experimenta, ele é encorpado, sabe? Nunca mais você vai experimentar um mel como no Vale do Capão. Aí alguns falam, por causa da influência da candeia, que é um tipo vegetal que só tem lá. Não sei. Eu diria que isso se chama diversidade polínica, diversidade de néctar. Se a gente está comendo algo que é regurgitado pelas abelhas, tem tudo a ver com o que elas estão achando no campo. Sim. Então, quanto maior a diversidade, sem dúvida alguma, melhores serão as combinações. Mais gourmet é o mel. Que legal. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Acho que a gente está quase encerrando aí já. No nosso tempo, não sei, não acabei não gravando. Sim, nós já passamos de 1 hora. Vamos encerrar então por hoje com a doutora Aline. Muito obrigado por trocar então todas essas experiências aí conosco. Foi enriquecedor. Tá? Ficaram os contatos ali, o pessoal poder acompanhar. Quem não tem, segue ela lá no Instagram, que tá acompanhando ali. Um trabalho fantástico. Cada dia tem é o MacGyver das abelhas, tá? Na versão feminina. Não é. Tem um pessoal muito bom também. Eu fico daí só fuçando também, só olhando. Na última live, o pessoal ficou, ele mostra os bichos pra gente ter ideia de tamanho. Já que eu tô com a coleção na mão aqui, ó. Vocês me perguntaram de mamangava, né, da xilócopa. Aqui a gente tem uma mamangava, essa capinteira, e essa aqui é uma centris, ó, que é a solitária lá, que visita as acerolas, as coletoras de óleo.
Nossa, Essa tamanho é bom. uma, né, proporcionalmente, né? E aqui a gente tem também um representante das euglossias, ó, que são que alguns dizem, são as abelhas orquídeas, mas aqui ela vai na catingueira, no boldo, o Ah, que não tiver de. respeita, né? Não, na verdade, o macho, ele coleta essências florais, que a gente acredita que essas essências, esse buquê, essa diversidade de essências florais que ele coleta, sejam para atrair a fêmea. Alguns estudos já apontam isso. Quanto maior a diversidade, maior a chance dele copular. E os machos, realmente, eles costumam ir nas orquídeas para fazer essas ranhuras, essa coleta. Mas eu já vi coletando em fungo também. Então, é preciso entender um pouquinho mais do comportamento deles, né? As euglossas, elas têm essa coloração metálica, né? Em verde, azul, violeta, acobreado metálico. São lindas. E não são moscas. Muito bonita mesmo. É que já sempre, quando você vai mostrar, perguntar, você não é uma mosca? E a E pergunta, aqui a tem, gente, sim, eu gosto, tem ferrão? as fêmeas, sim. Certo. Ó a nossa mandacaia, ó. Nossa melípona mandacaia. Não sei se dá para ver. As listras inteiras. A manda saiazinha. Uhum. E eu tenho aqui um representante da melípona quinquefasciata do Araripe, que é endêmica do Araripe, que é aquela uruçu do chão. Uhum. Tá bom, né? Não dá para ver muito. Nossa. Mas é isso, gente. Tem mais? Obrigada. Um abração para vocês. Muito Sempre que eu obrigado. puder, eu vou estar por aqui batendo esse papo. Eu gosto muito do papo informal sobre as abelhas, porque é tudo tão sério o dia inteiro. Não, Joia, muito obrigado pela oportunidade, por trocar essas experiências aí. Foi para mim, assim, abriu mais ainda as janelas. Que bom. Muito interessante. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Fique Tchau. com Um Deus. beijo. Bom descanso para todos. Tchau.